Em qualquer hora e em qualquer lugar. Bom dia. Esse louvor é sugestivo, né, pra gente iniciar nossa semana com uma oração. O que vocês acham? Senhor, te louvamos por mais essa semana, por esse sol que está brilhando lá fora e por estarmos vivos, com fôlego de vida, apesar das lutas, das batalhas. Nos levantamos, Senhor. Obrigada pelo propósito de vida que eu entendo para a minha vida, Senhor. Que meus colegas que estão aqui participando dessa live ou que vão assistir depois, que eles também, Senhor, se conectem com o seu propósito de vida. Para que essa vida valha a pena, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Bom dia, Juliana. Bom dia, queridos que já estão aqui a essa hora. Margarete. Tudo bem com vocês? Estão tomando aí um cafezinho também? Para acordar? Como é que tá o tempo aí na cidade de vocês? Aqui o céu tá lindo, tá o sol, amanheceu um sol lindo também, mas tá um friozinho, tanto que eu botei essa blusinha aqui. Vou aproveitar aqui um pouquinho. Amém? Vamos então para o nosso tema do dia. 2 passados na mesma casa. Quando 2 histórias tentam construir um futuro. Capítulo 6 do livro da Conferência Terapêutica Uma Nova História. Pega aí um papel e uma caneta, que vamos ter coisas bacanas para anotar. Ok? Digita aqui para mim de onde você é, Juliana, Margarete. Se você é aluna da psicanálise ou não, ou tem o sonho de fazer psicanálise. Todo casamento é muito mais do que o encontro de 2 pessoas. É o encontro de suas histórias, das culturas familiares, 2 culturas familiares, 2 formas de enxergar a vida e 2 infâncias. Vou até sublinhar isso aqui. Ribeirão das Neves, BH. Terrinha. Amo essa terrinha. Terrinha do pão de queijo. Todo casamento é muito mais do que encontro de 2 pessoas. É o encontro de 2 histórias, 2 culturas familiares, 2 formas de enxergar a vida e 2 infâncias. Bom dia, Joana. Já se formou em psicanálise, né, Margarete? Quando 2 pessoas sobem ao altar, não levam apenas alianças nas mãos. Levam memórias, crenças, medos, aprendizados, expectativas e tudo aquilo que ajudou a formar quem elas são hoje. Faz sentido, né? Anais Nin disse: não vemos o mundo como ele é, vemos o mundo como nós somos. Olha que profundo. Observe como essa frase é profunda.
Muitas vezes acreditamos que estamos discutindo sobre a realidade, mas na verdade estamos discutindo sobre a forma como interpretamos a realidade. Porque ninguém enxerga o mundo de maneira neutra. Todos nós enxergamos através das lentes da nossa história. Mateus 19:6 diz: Assim já não são dois, mas uma só carne. Muitas vezes esse versículo é interpretado como se Deus estivesse dizendo que duas pessoas devem se tornar iguais, mas não é bem isso. Uma só carne não significa duas pessoas iguais, significa duas histórias diferentes, aprendendo a caminhar na mesma direção. E este talvez seja um dos maiores desafios do casamento. Não é encontrar alguém igual a nós, né, compatível. Se bem que isso está bem difícil, né? É aprender a amar alguém diferente de nós. Amar alguém diferente de nós não é só difícil no casamento, né? É diferente em qualquer área da vida, né? Talvez o casal, né, tenham passado anos tentando mudar um comportamento um do outro, né? Comportamento um do outro. Mas hoje descobriram que todo comportamento tem uma história. Esse parágrafo que eu lendo é depois que a pessoa faz aqui uma atividade terapêutica e tem essa conclusão aqui para ler, tá? Como eu não vou passar a atividade aqui para vocês, eu estou lendo aqui a conclusão que eu achei muito interessante. Eu posso colocar essas atividades lá no grupo, tá? No meu grupo terapêutico. Aqui embaixo está fixado o grupo da terapia em grupo, a travessia, caso você tenha interesse. Mas no final aqui da live eu vou colocar o link do grupo, tá? O grupo onde eu coloco esses exercícios que tem no livro, tá? Então talvez vocês tenham passado anos tentando mudar um comportamento, mas hoje estão descobrindo que todo comportamento tem uma história. É um convite a gente não olhar para as pessoas com julgamento, né? Por trás de todo comportamento tem uma história. Por trás de toda pessoa tem uma história complexa, né? Bom dia, Patrícia. E muitas vezes o problema não é o outro que está errado. É que ele foi ensinado a enxergar a vida de uma forma diferente da sua. Bom dia, Gi. Vou repetir aqui para as meninas que chegaram agora. Talvez vocês tenham passado anos tentando mudar um comportamento, mas hoje estão descobrindo que todo comportamento tem uma história. E muitas vezes o problema não é que o outro está errado, é que ele foi ensinado a enxergar a vida de uma forma diferente. Faz todo sentido, né? As lentes por que nós enxergamos a vida, né? Dizem muito do ambiente que fomos criados, né? A forma que nós fomos criados, os princípios, os valores que nós fomos ensinados. E muitas vezes no casamento a gente vai precisar dar uma limpadinha nessa lente, né? Para poder ajustar com o do cônjuge, com a lente do cônjuge.
a metáfora do óculos. Estamos falando aqui de lente, ó. Imagina que você tem aí uma lente azul e uma lente vermelha, um óculos de lente azul e um óculos de lente vermelha, tá? Quando você coloca esse óculos, de que cor que a parede fica? Quem está com óculos azul vai enxergar a parede azul. Quem está com óculos vermelho vai enxergar a parede vermelha, né? E quem é que está certo? Quem está enxergando azul ou quem está enxergando em vermelho? Os dois estão certos, porque estão olhando através de lentes diferentes, com cores diferentes, apesar de eles estarem olhando para o mesmo lugar. No casamento acontece exatamente a mesma coisa. Vocês aí que estão na live que são casados, confere aí essa informação, ou que já foram casados, né? A maioria das discussões não é sobre fatos, é sobre interpretações. E muitas vezes até ajustar essa lente é difícil, né? Por isso que muitos dizem, né, que o primeiro ano de casamento é muito difícil, tem a crise dos 7 anos, a crise dos 10 anos. Conta aqui pra mim, você que já teve alguma experiência aí de crise no casamento. Coloca aqui, eu. Quantos já disseram, eu não entendo meu marido, eu não entendo minha esposa? Talvez porque estamos tentando entender um comportamento sem conhecer a história que produziu aquele comportamento. Porque ninguém acorda um dia sendo quem é. Todos nós fomos construídos pela família, pela cultura, pelas experiências, pelas dores, pelos exemplos, pelos traumas, pelos amores. E quando duas pessoas se casam, duas construções diferentes passam a morar dentro da mesma casa. Duas construções. Agora, o livro aqui, né? A Ângela está usando uma metáfora de construção, né? Antes está usando do livro, do óculos, agora de uma construção. Somos uma construção, né? Nós somos uma casa, que teve algum outro capítulo aqui do livro também que usou essa ilustração, que somos como uma casa, né? E no casamento, imagina, duas casas no mesmo ambiente, né? Uma casa que foi construída com piso frio, outra casa que foi construída com aquele piso, esqueci o nome, com taco, por exemplo. Uma casa que foi construída toda de madeira, aquelas casas que tem lá no sul, né? Você passa assim nas ruas, Porto Alegre, muitas casas construídas de madeira e a outra casa construída de alvenaria, morando as duas casas, as duas construções diferentes. Como que vai ter um diálogo, né? É só uma ilustração para a gente poder entender melhor, né? E aqui também achei muito bacana esse exemplo aqui, essa ilustração, sobre esses dois sistemas operacionais na mesma casa. Olha que bacana. Android e iOS. Para quem entende um pouquinho de tecnologia, sabe que eles não são compatíveis, né? Um aplicativo que roda no iOS, para rodar no Android, tem que ter uma outra formatação, vamos dizer assim, né? Uma outra construção. Como é que faz, hein? Imagina pegar um celular Android e obrigá-lo a funcionar como um iPhone. Não vai funcionar. Nenhum dos dois está errado, né? Nenhum dos dois está quebrado. Eles apenas foram programados de forma diferente. Mas ambos ligam, acessam a internet. Em ambos a gente pode fazer uma live.
O problema é que muitos casais passam a vida inteira tentando corrigir o outro, quando na verdade estão lidando com programações diferentes. O marido diz: preciso de espaço. Ele resolve tudo no silêncio, enquanto a mulher precisa de conexão e ela precisa falar para resolver. O marido é objetivo e prático muitas vezes. A mulher já é mais emocional e relacional. O marido demonstra cuidado fazendo, né? A mulher demonstra cuidado falando. Olha que diferença de sistemas operacionais, né? O marido pensa em soluções, a mulher pensa em sentimentos. Claro que não é 100% assim, né? Às vezes é até o contrário. Tem mulheres que são mais práticas e os maridos são mais sentimentais, né? Duas histórias, duas lógicas e um solar. Não é sobre mudar o outro, é sobre entender o sistema que cada um veio. Qual o sistema que você veio? Qual o sistema que seu esposo veio? É uma faculdade, vamos dizer assim, né? Você precisa se graduar. Você precisa se graduar no sistema operacional do seu esposo, da sua esposa. Precisa fazer TCC e tudo, né? Para entender como que funciona aquele sistema operacional. A psicanálise é um caminho para você entender melhor as questões emocionais, né? Como que foi construído o sistema operacional seu, né? E o do seu esposo. Às vezes você pode estudar psicanálise não só para como uma profissão, mas para você se entender, entender o seu esposo e vocês dois construírem, né, uma casa mais equilibrada. Quando você entende o sistema do seu cônjuge, vocês param de se corrigir e começam a se complementar. O problema não é a compatibilidade entre vocês, é a compreensão, né? Duas programações diferentes podem construir uma vida extraordinária. Uau! Lembrei agora do casal Michelle Obama e o esposo, né, o Obama, Barack Obama. Eles aparentemente são pessoas bem diferentes, né? E eles conseguiram, chegaram ali àquele cargo de presidência dos Estados Unidos, né? E eu vejo eles como um casal assim exemplo, né? Porque eles romperam tantas barreiras, né? Em preconceitos, né? Pobreza, né? E chegaram ali. A gente agora está entrando aí nesse tema, né? Político nos próximos meses aqui no Brasil. E acredito que de repente me veio também esse exemplo por conta disso. O casamento não é um encontro de duas pessoas, é o encontro de duas culturas, duas formas de amar, duas formas de sofrer, duas formas de gastar dinheiro, duas formas de lidar com os conflitos, duas formas de criar filhos, né? Olha que complexo, né? Vocês dois precisam se compreender para ainda criar filhos de uma forma que não se choque, né? Sua cultura com a cultura dele. Duas formas de enxergar o sexo, né? Já temos aí as diferenças, né? Do homem para a mulher, né? E ainda tem essa diferença de como que cada um enxerga o sexo, né? A importância do diálogo no casal, né? Porque você vai conhecer o outro pelo diálogo, né? Bom dia. Duas formas de demonstrar afeto, né? Eu atendo casais que a família de um é totalmente fria
e um dos cônjuges se tornou frio no casamento. Às vezes, no início, para conquistar, era mais carinhoso, era mais carinhosa, mas ao longo do casamento se tornou frio. Você for investigar a família da pessoa, tem esse comportamento, né? E aí o outro cônjuge já esperava que a pessoa fosse carinhosa. Por que que a pessoa mudou, né? Na psicanálise, a gente investiga essas raízes. O casamento é uma tradução constante. Olha que interessante. Imagine um brasileiro casando com um japonês. Os dois falam diferentes idiomas, né? Se nenhum aprender a linguagem do outro, haverá conflitos todos os dias. Além do idioma, a cultura, que é totalmente diferente, né? E ainda assim, existem muitos casos, né, de brasileiros que casam com japoneses. Agora pense, será que muitos problemas conjugais acontecem por falta de amor ou por falta de tradução? Porque um trabalha muito para cuidar da família, o outro interpreta como abandono. Isso é muito comum, né? Um faz silêncio para evitar o conflito, o outro interpreta como rejeição. Agora eu entro aqui com a linguagem de amor, né? Você conhece a linguagem de amor do seu cônjuge? Porque a linguagem do seu cônjuge pode ser serviço. Então ele vai estar sempre trabalhando para dar o melhor para sua família, por exemplo. Mas se a sua linguagem de amor for palavra de afirmação, tempo de qualidade, o seu esposo, por exemplo, se ele ficar muito tempo trabalhando e não tirar um tempo de qualidade com você, você vai despertar esses seus gatilhos e vai achar que está sendo rejeitada, porque você precisa de um tempo de qualidade. Na terapia, a gente aplica esse teste de linguagem de amor, né? Então, assim, a importância do autoconhecimento, mais uma vez aqui, né? A importância de você se traduzir, se autotraduzir e traduzir o seu cônjuge. Enquanto um organiza tudo para demonstrar cuidado, a linguagem aqui de serviço, né? A linguagem de amor de serviço. O outro interpreta como um controle. Eu sou uma pessoa assim muito organizada. Tem pessoas que me interpretam uma pessoa que quer controlar tudo, né? Então assim é a forma de traduzir aquele comportamento. Por que que a Bianca é organizada, né? Eu penso na minha forma de traduzir, né, o mundo, vamos dizer assim, que a organização ela diminui problemas que você possa ter mais à frente. Claro que sempre vai vir um problema ou outro, mas diminui a chance de você ter problemas, de você ser organizada, né? A organização, você consegue chegar um pouco mais além de uma pessoa que não é organizada, né? Eu tenho essa visão, né? Se eu não fosse organizada, eu não estaria às 7 horas da manhã aqui fazendo uma live, né? Eu tenho uma intencionalidade de estar aqui na live trazendo conteúdo para vocês, né? Eu entendo que com a minha profissão de terapeuta, eu preciso estar em contato com os meus seguidores aqui no Instagram. Meu Instagram é o meu consultório, vamos dizer assim, né? É o cartão de visita do meu consultório. Eu preciso ter essa conexão aqui. Então, eu preciso me organizar para estar aqui. Eu preciso estudar o tema do dia, né? Mas, assim, se a pessoa tiver uma outra visão da organização, ela pode achar que há muita organização é um controle excessivo, né? Um controle sem necessidade. Talvez porque não faça sentido para a pessoa ser tão organizada, né? Quando a gente às vezes não tem muitos objetivos, está tudo muito bem, para que uma organização um pouco maior, né? São coisas que a gente vai refletindo. Então, a importância de tentar traduzir o comportamento do outro, né?
Por exemplo, quando um pergunta onde o outro está, manda mensagem: onde você está? Tá tudo bem? É, o que está perguntando pode interpretar esse comportamento como um cuidado. Poxa, tô tendo cuidado com fulano. Mas o outro pode interpretar como uma invasão, não é verdade? Poxa, fulano tá querendo me controlar. Faz sentido aí para vocês? Vocês já passaram por alguma relação com conflito assim de dificuldade de traduzir o comportamento do outro? Comenta aqui para mim, coloca eu aí. Você já passou por uma situação assim parecida? Meu café acabou. Tem mais lá na cafeteira, daqui a pouco eu pego. Mas vamos continuar aqui que esse capítulo é um pouquinho maiorzinho. O comportamento é um, mas o significado atribuído é outro. E é nos significados que os casamentos adoecem. Olha só que interessante. O casamento não revela quem somos, ele revela o que ainda não foi curado. Uau, isso aqui é profundíssimo. Até que existe essa palavra, né? Enquanto somos solteiros, muitas feridas ficam escondidas. Eu sou solteira e eu imagino que se um dia eu vier a casar, algumas feridas podem aparecer, alguns gatilhos podem aparecer. Eu tenho essa consciência. Bom dia. A rejeição pode aparecer, o abandono pode aparecer, o medo, o orgulho, o controle, a insegurança, o egoísmo. Olha quantos comportamentos podem aparecer, né? Comportamentos muitas vezes que não fomos curados. E na relação ali do casamento, porque a relação do casamento, você mostra suas vulnerabilidades para o outro, né? Muitas vezes o outro, ele faz uma tradução daquela sua vulnerabilidade de uma forma errada, muitas vezes. Muitas vezes o outro, se também não tiver o caráter muito tratado, pode se aproveitar de conhecer a sua vulnerabilidade e usar aquilo ali contra você. Então, assim, é delicado, né? Quem já passou aí por algum relacionamento abusivo sabe muito bem o que isso significa, né? Por isso, algumas pessoas dizem: depois que casei, ficou pior. Talvez não. Talvez apenas tenha vindo à tona aquilo que estava escondido. Exatamente. Talvez apenas tenha vindo à tona aquilo que estava escondido enquanto você era solteiro. Fazer aqui um exercício. Ela colocou aqui como o tema do exercício de choque, chamado visita. Tá? O primeiro é visita, o segundo é dinheiro, o terceiro é casa limpa. O visita diz assim, ó, pergunte ao casal, perguntar para vocês aqui, tá? Na sua casa de infância, como eram as visitas? Vamos refletir aqui um pouquinho. Como eram as visitas na sua casa enquanto você era criança, né? A visita podia abrir a geladeira? A visita podia dormir na casa? A visita era recebida na cozinha ou na sala? A visita era motivo de alegria ou de estresse? Percebe? Muitos casais brigam hoje porque cresceram em culturas familiares completamente diferentes. Na cultura de um, podia abrir a casa, podia abrir a geladeira, a visita, né? Na casa do outro, não podia. Isso era considerado totalmente falta de noção de educação. Na casa do outro, a visita era recebida na cozinha, né? Já tornava ali aquela visita mais íntima da família, né?
Já na casa do outro, a visita só era recebida na sala, nunca na cozinha, porque a cozinha estava sempre bagunçada, né? E o dinheiro? Vamos falar um pouquinho, vamos refletir aqui sobre o dinheiro. Na sua infância, dinheiro era sinônimo de quê? Medo, segurança, discussão, escassez, status, culpa. Qual era o significado do dinheiro? Porque muitas vezes um economiza por sabedoria, por prudência, já o outro economiza por medo de faltar. Existe aí uma grande diferença, né? Um gasta por prazer, outro por status. Um guarda dinheiro, o outro quer investir. E nenhum dos dois percebe que está respondendo à sua própria história. Uau! Bom dia, Tânia. Nenhum dos dois percebe que está respondendo à sua própria história através dos seus comportamentos. Olha a importância de traduzir os seus comportamentos. A forma que você lida com o dinheiro, você está respondendo à sua própria história. Eu tinha pensado nisso? Tinha pensado, refletido dessa forma? Agora, a casa limpa. Vamos refletir sobre a casa limpa. Na sua casa, a cama precisava estar arrumada, a louça podia ficar na pia, o banheiro precisava parecer um hotel, ou ninguém ligava para isso? Conta aqui para mim nos comentários como é que era a limpeza na sua casa. Bom dia, Karine. Aqui tem uma experiência que a Ângela colocou aqui, ó. Acredito que seja dela, né? Ela colocou assim: eu me recordo de um dia em que ouvi minha sogra dizer algo que não fazia sentido para mim. Arrumar para quê? Vai bagunçar de novo mesmo? Geralmente essa é uma fala de adolescente, né? Que não quer arrumar a cama. Até hoje, se é domingo, eu não lavo a louça durante o almoço. Me identifiquei, ó. Não julgo quem não lava louça domingo. Pelo menos levo tudo para o tanque e coloco uma toalha sobre a mesa. Para mim, a casa precisa parecer arrumada. Ah, deixa eu entender aqui. No domingo a casa precisa parecer arrumada, mas ela não se cobra tanto, né? Cozinha tinha que estar arrumada e cama feita. Dona D aí, ó, escreveu aí pra gente aí a realidade dela. Eu não gosto de ver nada sujo ou desorganizado. E veja que minha sogra era uma pessoa muito asseada. Porém, nos finais de semana, ela não se incomodava tanto com a bagunça. Eu me identifico, gente. A gente lava a louça a semana toda, né? Fim de semana a gente pode fazer vista grossa um pouquinho, né? Mas ontem no fim do dia eu lavei a louça, tá? Pra iniciar a semana com a louça lavada. Acabo de comer e já lavo. Desarrumação me deixa sem rumo. Sim. Eu, por exemplo, quando eu vou atender cliente, o espaço ali que eu atendo precisa estar arrumado. Só em casos extremos, assim, que eu tô um dia assim muito atarefada, corrida, não consigo arrumar. Mas o ambiente precisa estar arrumado, precisa estar cheiroso, para que eu possa, assim, me concentrar ali na sessão. Minha mãe era a dona de casa perfeita, nada fora do lugar. Eu já fui assim. Sou organizada, mas não desesperada. É isso aí, Juliana. A minha mãe também é a dona de casa perfeita, não tem um pó. Você pode passar o dedo assim nos móveis, não tem um pó. Eu já não sou assim, com essa limpeza extrema, né?
Mas eu, como falei para vocês, eu sou organizada, né? Eu acredito que faz parte das gerações também, né? Da criação que cada geração recebeu. A geração das nossas mães, a casa precisava estar. Não era não era um dia só de faxina, né? Ao longo da semana tinham mini faxinas, né? A mulher precisava ser uma exímia dona de casa, né? Para ter o respeito da sociedade, vamos dizer assim, né? E elas se cobravam muito. Hoje em dia a gente não se cobra tanto, né? Teve um dia que eu fui numa consagração, dia de semana de manhã, e a senhora que estava dirigindo ali a consagração, ela é uma senhora, né, de uma outra geração, e ela trouxe esse pensamento, né? Que ela não dorme sem a louça estar lavada, porque ela foi ensinada, né, pela mãe, que caso alguém passasse mal em casa de madrugada e tivesse louça na cozinha, se precisasse, se um médico, chegasse um médico na casa e precisasse lavar as mãos, lavar alguma coisa para poder socorrer a pessoa, se tivesse louça na pia, como é que o médico ia chegar ali? Olha só a mentalidade com que ela foi criada. Na mesma hora eu pensei, ué, mas na minha casa tem tanque, tem uma pia no banheiro, não tem só a pia da cozinha, né? Só que assim, na época dela, de repente, era mais escasso, né? Só tinha pia da cozinha. Ou então realmente era uma crença assim muito limitante, né? Provavelmente na época não tinha facilidade, uma senhora já ela. Provavelmente na época não tinha tanta facilidade, se a pessoa passasse mal, não ia vir uma SAMU, né? Socorrer a pessoa de madrugada. Não tinha essa possibilidade, né? Então, assim, como é importante, mais uma vez aqui, falando, a importância de traduzir, né, o comportamento do outro. Onde é que eu parei aqui? Aqui, ó. Foi aí que percebi algo interessante. Não estávamos falando sobre certo ou errado. Estávamos falando de duas formas. Estávamos falando de duas formas diferentes de enxergar organização, aprendidas em famílias, em histórias familiares diferentes. Então, assim, não existe o certo ou errado, né? A história do seu cônjuge não está errada nem a sua. A questão é entender que são histórias diferentes, né? Agora olhe para seu cônjuge, imagine ele, né? Você provavelmente não está na companhia dele aí. Talvez vocês não estejam brigando por causa da pia, talvez estejam brigando porque duas culturas familiares diferentes estão tentando ocupar a mesma cozinha. Olha que interessante, né? Muitas vezes duas culturas, a questão é que duas culturas, né, duas linguagens estão tentando ocupar a mesma casa. E aí eu trago aqui também uma ilustração lúdica, né? No casamento é importante que vocês criem o dialeto de vocês, né? O dialeto pessoal de vocês, o dialeto do casal, onde você chega com a sua linguagem e ele chega com a linguagem dele. E vocês constroem um dialeto entre vocês que funcione dentro dessa casa. Faz sentido? Agora, com relação ao afeto, né? Na sua casa, as pessoas se abraçam, dizem eu te amo, conversam sobre sentimentos, ou cada um vive no seu canto? Como é que é a relação do afeto, né? Porque muitas vezes um cônjuge quer um abraço, a linguagem aqui do amor, do toque, né? O outro nunca recebeu um abraço. Como é que ele vai dar um abraço? Como é que você vai exigir um abraço do seu cônjuge se ele nunca recebeu um abraço? O outro nunca recebeu um abraço. Um quer conversar, o outro nunca viu isso acontecer. Um deseja romantismo, o outro nunca aprendeu essa linguagem.
Ele é prático. O romantismo para ele não funciona, é uma ilusão. Geralmente os coléricos são assim, né? São práticos. Meu sogro sempre chamou minha sogra pelo nome de minha velha. Isso aqui também é um relato da Ângela. Um dia, quando eu tinha cerca de 30 anos, meu marido me chamou de minha velha. Isso aqui ela conta nas lives, né? Você acredita? Eu fingi demência na hora e perguntei: Sua mãe chegou em casa? Do jeito dela irônico, né, de falar, né? Todos nós rimos, mas aquilo me fez refletir. Para ele era uma expressão normal chamar a esposa de minha velha, porque ele ouvia o pai fazendo isso com a mãe, né? Porque foi a mesma forma, né, de tratamento que viu durante anos dentro da sua casa. Para mim soava estranho, porque eu cresci uma cultura familiar diferente. Percebe? Muitas vezes não estamos lidando com falta de amor, estamos lidando com linguagens diferentes, aprendidas em histórias diferentes. E sobre a sexualidade? Esse capítulo aqui é extenso, hein? Mas já está chegando no final. Sobre a sexualidade, né, do casal. Agora vamos para um tema sensível. Na sua família, sexo era visto como o quê? Como algo natural, algo vergonhoso, algo proibido, algo pecaminoso ou algo que nunca era falado. Eu lembro aqui, abrindo aqui para você, a Juliana colocou aqui, meu marido cresceu num ambiente seco, eu também. Mas aprendemos a contornar isso. Eu cresci com carinho de pai, não de mãe. Mas vocês aprenderam a contornar isso, né, Juliana? Olha aí que interessante. Obrigada por comentar, querida. Aqui falando de sexualidade, eu lembro que quando eu era adolescente, eu puxei esse assunto na mesa de almoço, um domingo em casa, né? E minha mãe ficou iradíssima. Provavelmente quando ela falou sobre sexo também com a mãe dela, aquela cultura mais antiga, né? A mãe dela também provavelmente tenha se irado com ela, né? Então, a importância da gente traduzir, né, também as gerações, para que a gente não repita com nossos filhos, né? Aquilo que nossos pais fizeram conosco e muitas vezes não funciona para a geração atual, né? Vou compartilhar um pouco dos nossos aprendizados sobre sexualidade. Na família do meu marido, é a Ângela falando também, tá? Aqui no livro. O assunto praticamente não existia. A visão era muito religiosa e o sexo parecia algo proibido ou pecaminoso. Sexo era pecado, né, Juliana? Meus sogros eram tão reservados nessa área que nem costumavam andar de mão dadas juntos, né? Na igreja sentavam separados, homens de um lado, mulheres do outro. Até hoje existem, né? Comunidades de fé, se eu não me engano, a congregação cristã, né? Eles separam assim, de um lado os homens, do outro lado as mulheres. Já na minha família, as mensagens também não foram muito saudáveis. Minha mãe costumava dizer que sexo era legalização do estupro. Pesado, né? Eu dizia que seria muito melhor se uma mulher pudesse ser mãe sem. Ela dizia, a mãe dela, né? Ela dizia que seria muito melhor se uma mulher pudesse ser mãe sem precisar passar pelo sexo. Olha, será que ela de repente não teve uma relação aí de estupro, né? E ela identificava o sexo com o estupro, né? Ela teve essa leitura do sexo, né? E assim, as nossas avós, né? Muitas vezes nem sabiam o que que era aquilo, né? Nem sabiam muitas vezes como que ficava grávida. Muitas vezes começava a namorar, o cara forçava algo, né? E, e aquilo ali, hoje, olhando com os olhos de hoje, aquilo ali seria um estupro, né? Quem sabe, né? A mãe dela tinha essa visão de sexo porque foi forçada a fazer algo.
Meu pai, infelizmente, foi infiel durante o casamento. Apesar disso, a única orientação que me deu sobre sexualidade foi: cuide bem do seu marido nessa área, para que ele não procure na rua o que não encontra em casa. Isso ela comenta sempre também nas lives, né? E sabe o que é interessante? Nem meus pais conversaram comigo sobre sexualidade antes do casamento. Nem meus sogros conversaram com meu marido. Entramos no casamento carregando crenças, muitos, né, passam por isso, né? Medos, experiências e interpretações construídas ao longo da vida. Muitos homens entram no casamento com a prática da pornografia, né, da masturbação, como se fosse algo normal. Muitos, né, em nossa cultura. E isso lá na frente pode prejudicar o casamento, né? Então, eles entraram com as interpretações construídas ao longo da vida, mas sem diálogo, sem orientação e sem preparo. A chance de dar ruim. Perdão, tocou aqui o alarme. Mas a complexidade não para por aí. Existem homens que aprenderam sobre sexualidade em bordéis, muitas vezes levados pelo próprio pai, como um suposto presente de maioridade, né? Outros cresceram sendo educados pela pornografia, acreditando que intimidade é desempenho, que amor é consumo e que sexo é apenas uma necessidade física. Quantos homens são ensinados assim sobre sexo, né? E têm um olhar para a mulher como um objeto, né? Infelizmente. Da mesma forma, existem mulheres que carregam histórias de abuso sexual, assédio, humilhação, culpa, medo ou vergonha. Algumas cresceram ouvindo que sexo era pecado. Outras aprenderam que sexo era obrigação. Outras aprenderam que sexo era moeda de troca. Outras nunca ouviram absolutamente nada sobre o assunto. Percebe que tudo isso é complexo? Muito complexo, né? Falamos sobre trabalho, sobre dinheiro, sobre filhos, sobre estudos, mas passamos anos sem conversar sobre sexualidade. Faça terapia. Nós estudamos sobre sexualidade, né? Existe no nosso curso, né, um módulo sobre sexualidade. E aquilo que não é compreendido acaba sendo interpretado, né? Cada um interpreta do jeito que quer. Aquilo que não é conversado acaba sendo imaginado. Aquilo que não é tratado acaba influenciando o relacionamento. Muitas pessoas entram no casamento esperando viver uma sexualidade saudável, mas levam para a intimidade tudo aquilo que aprenderam ao longo da vida. Levam crenças, medos, feridas, aprendizados, silêncios, rejeições, expectativas, traumas. Quando o casal se casa, não leva apenas o corpo para a cama, leva também toda a sua história, toda a sua bagagem. O corpo, o corpo está na cama, mas a história inteira também está. Vou sublinhar isso aqui. Por isso, maturidade sexual não é apenas aprender sobre sexo, é compreender a própria história, é identificar as crenças que nos formaram, é reconhecer as feridas que ainda influenciam nossas reações e é ter coragem de conhecer a história que o outro carrega. E aí, essa live te encheu de coragem para conhecer a história que seu cônjuge carrega? A importância, né, de cursos para noivos, né, para preparar os casais para o casamento. Conclusão de todo esse capítulo: muitos casais passam anos tentando mudar comportamento, mas casais maduros procuram compreender as suas raízes, porque quando a história é compreendida,
capítulo está sempre nos convidando a compreender, né? A traduzir os comportamentos, a história do outro. Muitos conflitos deixam de ser ataques pessoais e passam a fazer sentido. E aí, fez sentido para vocês esse capítulo? Tem mais uma ferramenta aqui, ó, que eu vou colocar lá no grupo para vocês acessarem. Deixa eu mudar aqui o link do grupo. Bom dia, Amanda. Vou só trocar aqui o link do grupo, tá? Oi, voltei. Bom dia. Eu vou trocar aqui o link do grupo que está aqui embaixo, porque o link que está aqui é o da terapia em grupo, tá? Se você tem interesse de participar, estamos com turma aberta, terceira turma, por apenas R$ 50. Você tem direito aí a 2 encontros mensais, cada encontro 2 horas, tá? Um grupo pequeno, para você ter ali seu momento de fala e ficar um ambiente bem confortável, tá bom? Deixa eu trocar aqui o link. Voltei. Até saiu o filtro, né? Então, queridos, nesse link aqui embaixo do grupo do WhatsApp, eu vou colocar os exercícios, tá? Desse capítulo. São atividades terapêuticas. Ó, esse aqui que eu acabei de mostrar são as feridas que ainda doem. Vou colocar também esse outro aqui, ó. Anamnese conjugal, descobrindo se vocês são casal ou uma reunião da ONU. Bom dia, doutora, bem-vinda. Letícia. Duas Letícias, ó. Sejam muito bem-vindas. A gente está terminando a live, mas eu vou deixá-la gravada, tá bom? Vocês vão ser muito bem-vindas lá no grupo, no meu grupo VIP terapêutico. E vou deixar aqui um último versículo para vocês que está lá em Efésios 4:2. Suportem-se uns aos outros em amor. Muitos casais brigam por comportamentos, né? Mas casais maduros aprendem a enxergar as feridas que estão por trás deles. Ainda tem também esse exercício aqui no final, ó. Anamnese da história da sexualidade, compreendendo as raízes que moldaram minha visão sobre intimidade. Maravilhosa essa atividade aqui. Vou colocar lá no grupo, então você pode clicar aqui nesse link aqui abaixo, o grupo do WhatsApp. Vai ser uma alegria ter você lá, tá bom? E aproveitando aqui para falar um pouquinho sobre a turma 14 do curso de psicanálise. Você tem o sonho de fazer psicanálise para se entender, entender melhor o seu cônjuge e talvez ter uma nova fonte de renda, né, como terapeuta, psicanalista. A turma 14 do curso de psicanálise do Instituto Fazendo a Diferença inicia dia 9 de setembro, né? E eu sou afiliada, né, autorizada pelo Instituto a vender o curso. E eu tenho uma lista de espera também lá no WhatsApp. E se você tem o interesse, né, lá eu posso tirar suas dúvidas, né? Porque às vezes o suporte do curso também pode ficar muito sobrecarregado. E as afiliadas dão esse suporte também, né? Todas as dúvidas. Eu vou colocar lá também a minha história antes da psicanálise e depois da psicanálise, né? O porquê que eu fui fazer psicanálise. Lá eu coloco também essas minhas experiências pessoais, tá bom? E aí, se você tiver interesse, me manda uma mensagem no direct, né? Assim que terminar a live. Ou se você já tem meu WhatsApp, me dá um oi lá,
que eu te coloco no grupo, na lista de espera, que agora eu não vou conseguir trocar aqui novamente o link. Então, fica aqui meu recadinho para vocês, né? E mais uma vez agradeço. Bom dia, Daiane. Mais uma vez agradeço pela companhia. Desde as 7 horas estamos aqui juntinhos, né? E amanhã, o último capítulo do livro, capítulo 7, Pessoas, Propósito e Prosperidade. Transformando vidas e construindo legado. Eu confesso que foi o primeiro capítulo que eu li do livro. Quando eu li o índice, eu fui direto nesse capítulo. Muito bom. Amanhã às 7 estaremos aqui juntinhos novamente. Caso eu mude o horário, eu vou avisar vocês, tá bom? Bom dia, Leandro. Acabamos a live agora, mas vou deixar gravada, tá bom? Vamos lá para a live da Ângela, que já começou. Bom dia, queridos. Uma semana abençoada para vocês. Em nome de Jesus. Agradecer-te por tudo em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor. Pois só tu